Histórias sobre as capacidades avançadas das antigas divindades hindus são encontradas por toda a Índia. Mas logo ao sul do subcontinente indiano fica o magnífico país insular do Sri Lanka. Esse é um lugar conhecido por suas paisagens de tirar o fôlego, por sua cultura diversificada e vários patrimônios mundiais da Unesco. Um dos lugares mais impressionantes do Sri Lanka é Sigiriya, um local que é considerado a oitava maravilha do mundo. Sigiriya também abrigava uma cidade antiga que ficava no topo de uma rocha monolítica com 200 metros de altura, sobre a cidade de Ambula, no distrito de Matale. O local atrai milhares de turistas diariamente e é patrimônio da Unesco desde 1982. Muitos acreditam que a rocha monolítica gigante parece artificial, por causa do seu topo perfeitamente plano, que quase parece ter sido cortado em um ângulo preciso. De acordo com os arqueólogos modernos, o assentamento mais antigo no topo de Sigiriya foi a Fortaleza do Leão, construída no século V d.C. A maior parte do local, seus palácios e seu enorme tanque de água de granito foram construídos sob o comando de um rei desonesto conhecido como Kashyapa. No entanto, os habitantes locais acreditam que este local foi construído há milhares de anos antes disso, por um antigo deus hindu chamado Ravana, que fazia parte de uma raça de seres conhecida como Asura. Eles dizem que essas divindades desceram do céu e governaram parte da humanidade. Nesses épicos hindus, é dito que Ravana governou Sri Lanka de seu palácio em Sigiriya e que o palácio foi destruído após a guerra com Rama. É possível que o que vemos hoje em Sigiriya sejam os restos do palácio em ruínas de Ravana? Se as histórias sobre Rama-Setu acabarem sendo relatos históricos reais, é possível que as histórias sobre Sigiriya também fossem reais? E poderia Sigiriya ter sido usado por civilizações antigas e talvez até mesmo pelas divindades hindus, milhares de anos antes que o rei Kasapa construísse sua fortaleza lá? Antes de descobrirmos, não deixe de curtir esse vídeo e também se inscrever em nosso canal, para receber mais vídeos como este. A área ao redor de Sigiriya mostra sinais de habitação humana que remontam ao período monolítico, cerca de 5.000 anos atrás. Há também evidências de vários abrigos rochosos e cavernas na área terem sido usados por monges budistas nos últimos séculos antes da Era Comum. Apesar disso, os arqueólogos convencionais nos fazem acreditar que o primeiro uso do local foi durante o reinado do rei Kashyapa, no final do século V. Kashyapa foi o rei de Sri Lanka, de 473 a 495 d.C., e só subiu ao poder depois de organizar o assassinato do seu pai antes de usurpar o trono do seu irmão, que era o herdeiro legítimo. Temendo por sua vida, as lendas afirmam que o rei Kashyapa se mudou para a área ao redor de Sigiriya. Lá, ele construiu uma fortaleza no topo da rocha megalítica, acreditando que seria impenetrável para o exército de seu irmão. No entanto, o exército de Kashyapa acabou sendo derrotado. Em vez de ser capturado pelo exército que invadiu, Kashyapa acabou cometendo suicídio. Após a sua morte, seu irmão deu o local de Sigiriya aos monges budistas, onde permaneceu um mosteiro até o século XV. O local de Sigiriya foi abandonado em algum momento durante o século XV e permaneceu desabitado. Os ocidentais descobriram o local pela primeira vez quando Jonathan Forbes, um major do exército britânico, atravessou o local durante um passeio a cavalo. Após a descoberta de Forbes nas ruínas antigas, várias equipes arqueológicas ocidentais realizaram pequenas escavações na área nos anos seguintes e ficaram perplexos com o que encontraram. Havia vários sinais reveladores de capacidades avançadas de engenharia em Sigiriya. A cidade antiga tinha um dos exemplos mais bem preservados de planejamento urbano, e o layout do local mostra técnicas e tecnologias muito mais avançadas do que se pensava ser possível durante esse período. O layout da cidade possui aspectos simétricos e assimétricos, que os construtores colocaram intencionalmente para trabalhar com o entorno natural do local. Havia várias estruturas no local, mas os arqueólogos não sabiam qual era o seu propósito, então a crença geral era que eram cidadelas, palácios, casas e jardins luxuosos. Uma parte do site se assemelha a uma pirâmide de degraus com características semelhantes às vistas em toda a Mesoamérica. No lado oeste da cidade fica outro parque. E aqui encontramos sinais adicionais de engenharia antiga avançada. O parque contém várias estruturas de retenção de água, incluindo um sofisticado sistema hidráulico que fornecia água para os jardins.
Este projeto único foi composto por canais, lagos, represas e até mesmo bombas d'água, mostrando que o planejamento aprofundado foi feito na construção deste local. Alguns desses sistemas hidráulicos ainda fornecem água para a área até hoje. As muitas estruturas encontradas no topo da rocha monolítica foram feitas de tijolos, de barro. Isso confunde os arqueólogos enquanto eles lutam para explicar como os antigos construtores carregavam cerca de 3 milhões de tijolos até o topo da rocha, já que não havia sinais de escadas do chão até o topo. As escadas metálicas presentes no local até hoje só foram construídas no século passado, para que os turistas pudessem visitar o local. Sem uma escada adequada para o topo, parece uma tarefa quase impossível carregar os tijolos ou os materiais para construí-los através da densa floresta e encontrar um caminho até o topo da rocha monolítica. Embora os tijolos possam parecer uma característica impressionante do local, o que é ainda mais interessante são os enormes blocos de mármore branco que compõem muitos dos caminhos e degraus do palácio do assentamento. O mármore branco usado na construção não é nativo da região, e os arqueólogos ainda não têm certeza de onde o mármore foi obtido. Cada um dos blocos de mármore é extremamente pesado, e há milhares deles. Então, como esses construtores antigos levaram toneladas de pesados blocos de mármore ao topo da rocha monolítica sem nenhuma escada? Responde aí você nos comentários, que eu também fiquei impressionado com isso. Isso levou muitas pessoas a questionar a visão arqueológica de como essa cidade antiga foi construída. Com as modernas escadas de metal no local, ainda pode levar até 2 horas para chegar ao topo. Então, como os povos primitivos carregavam toneladas de materiais sem nenhum caminho claro? Vários arqueólogos notaram estranhas marcas de ferramentas que parecem canais estreitos ao longo de toda a lateral da rocha. Os arqueólogos confirmam que essas marcas foram esculpidas nos tempos antigos, mas não há respostas sobre como elas foram esculpidas na lateral da rocha, em lugares onde não há encostas para os humanos ficarem. Há também buracos circulares profundos perfurados na rocha monolítica perto do seu pico. Mais uma vez, os arqueólogos lutam para explicar como esses buracos foram feitos com ferramentas primitivas. Além disso, perto dos furos, podemos encontrar essas estranhas marcas de sulcos. Seu propósito, ou como foram feitos, permanece como um completo mistério. Mesmo ao lado das marcas do sulco, podemos encontrar outro furo de perfuração que penetra muito mais fundo na rocha. Todas essas marcas estranhas parecem ter sido feitas com algum tipo de máquina avançada que perfurou a rocha ou até mesmo derreteu. No entanto, as características mais impressionantes do local não são os tijolos, blocos de mármore ou mesmo furos incomuns. Em vez disso, é um enorme tanque de água de granito encontrado no meio do local. À distância, parece que este tanque de água foi feito de blocos de granito, mas ao se aproximar do tanque, você percebe que ele é realmente esculpido na rocha de granito extremamente resistente. O enorme tanque tem 90 pés de comprimento, 68 pés de largura e quase 7 pés de profundidade. Isso significa que mais de 3.500 toneladas de granito teriam que ser removidas manualmente para criar essa estrutura. O granito é uma das pedras mais duras da Terra. Portanto, se os humanos desse período estivessem usando cinzéis e martelos primitivos, levariam anos para removê-los. Então, os trabalhadores antigos realmente trabalharam por anos para escavar este tanque de granito? Ou estamos olhando para evidências de algum tipo de tecnologia avançada? Se você visitar o local e observar as piscinas de granito, o que você notará é que não há sinais de marcas de cinzel ou de martelo. A água sempre fica no tanque, o que é uma maravilha da engenharia, mesmo para nós com nossa tecnologia moderna. O tanque parece coletar água por percolação, um processo que o líquido passa lentamente por um filtro, mas o tanque também tem um sistema de drenagem embaixo, o que garante que nunca transborde, mesmo durante a estação chuvosa no Sri Lanka. Todas essas maravilhas da engenharia criam muitas perguntas sem respostas sobre a construção no local de Sigíria, desde várias marcas incomuns no granito até uma grande quantidade de material necessária para construir as muitas estruturas. Tudo indica que estamos olhando para um local muito mais antigo, possivelmente até mesmo usado em tempos pré-diluvianos. Poderia Sigíria ser uma antiga civilização agora perdida que permaneceu durante uma inundação ou catástrofe natural? Ou este local, no alto do céu, poderia ter sido usado como um local de refúgio durante o dilúvio? Os habitantes da área circundante não apenas acreditam nisso, mas também têm lendas que sugerem que isso não foi apenas obra de uma civilização avançada, mas de alguém que desceu dos céus. Como já mencionamos, não há sinais de degraus antigos que conduzam ao topo da estrutura. Muitos pesquisadores sugerem que, como não havia escadas, os antigos construtores deste local poderiam possuir tecnologia antigravitacional e talvez veículos voadores. Esta é uma ideia que tem paralelo em várias tradições locais da região. Segundo as lendas, a cidade de Sigíria
foi criada por um grupo de divindades que desceram do céu. Eles vieram à Terra e modelaram Sigíria para ser a morada de seu deus, que era o deus da riqueza. Várias outras lendas locais garantem aos visitantes que a cidade de Sigíria é o palácio de Ravana, um antigo deus-rei de Sri Lanka. A lenda também afirma que o enorme tanque de granito era a piscina de Ravana e que as partes mais antigas do local também foram construídas por ele. De acordo com os textos antigos coletados na região do Sri Lanka e da Índia, Ravana não nasceu como ser humano normal, mas em vez disso, seus ancestrais vieram do céu. Eles dizem que Ravana pertencia a uma raça conhecida como Asura, descrita nos textos indianos como poderosos semideuses sobre-humanos que vieram à Terra há milhares de anos. Muitos acreditam que essas histórias não são apenas mitologia, mas antigos relatos históricos de visitantes sobrenaturais que vieram à Terra. É possível que os Asuras tenham sido os construtores originais de Sigíria, construtores que usaram formas avançadas de tecnologia para levar todo o material necessário para a construção da cidade? Ao longo da mitologia hindu, podemos encontrar inúmeras referências a Vimanas, que eram veículos voadores que os deuses usavam para viajar do céu à Terra e ao redor do planeta. Um dos textos mais sagrados da Índia fala de cidades aéreas que pertenceram aos Asuras, a mesma raça de deuses a que pertence a Ravana. Seria possível que os Asuras usavam veículos voadores para ajudar na construção da cidade de Sigíria? Algumas fontes afirmam que os Asuras eram seres híbridos, e o próprio Ravana às vezes era referido como um deus reptiliano da mitologia hindu. A cidade de Sigíria pode conter algumas das respostas sobre sua verdadeira identidade. Ao entrar no local de Sigíria, você primeiro nota 2 pés gigantescos esculpidos no portão da frente. Os locais se referem a elas como garras de leão, mas os leões têm 4 garras grandes e uma pequena. As garras em Sigíria são 3, o que faz muitas pessoas acreditarem que elas realmente representam algum tipo de criatura reptiliana. A maioria dos répteis antigos tinham 3 dedos grandes, e é exatamente isso que observamos na entrada de Sigíria. Alguns moradores se referem a esses pés como os de Ravana. Isso significa que Ravana era algum tipo de humanoide reptiliano? Em alguns textos antigos, afirma-se que Ravana não era totalmente humano, apenas o seu pai era. Por outro lado, sua mãe era uma espécie completamente diferente e pode ter sido reptiliana. Então, quando Ravana nasceu, dizem que ele era uma espécie híbrida. Alguns até sugeriram uma ligação entre Ravana e os gigantes Nefilins mencionados nos antigos textos cristãos e hebraicos. Ravana era conhecido por ter várias características humanas, mas outros eram diferentes de qualquer ser humano comum. É bem sabido que Ravana tinha pelo menos 3 metros de altura, e algumas das características mais interessantes incluíam suas habilidades de mudar de forma e enganar os outros. Este é um tema predominante entre aqueles que foram considerados reptilianos. Outra característica que Ravana possuía era a sua capacidade de se tornar quase invisível ao se misturar com ambientes ao seu redor. Pistas de aparência reptiliana de Ravana podem ser encontradas em todos os textos antigos. Um texto, conhecido como Ramakin, afirma claramente que Ravana tinha a pele verde de lagarto. Mesmo nos tempos modernos, vários répteis, incluindo cobras, recebem o nome do rei réptil Ravana. De acordo com os antigos textos, os habitantes originais de Sri Lanka eram uma raça de seres conhecida como Naga. Naga é uma palavra moderna para cobra, mas de acordo com esses textos antigos, Naga era o nome desses seres híbridos reptilianos que eventualmente foram forçados a viver no subsolo, e alguns acreditam que ainda vivem lá até hoje. Quanto mais você pesquisa os textos antigos, mais estranhas se tornam as histórias sobre Sri Lanka e Sigíria. O que você acha da cidade de Sigíria? Foi de alguma forma construída por seres humanos primitivos com ferramentas básicas? Ou tem mais nessa história? O ser humano poderia, sem nenhuma tecnologia avançada, ter carregado mais de 3 milhões de tijolos de mármore para o topo da rocha e ao mesmo tempo cortar 3,5 tons de granito e retirar do local sem escada? Você acha que os arqueólogos convencionais estavam errados ao atribuir este local aos construtores do século V? Em vez disso, eles deveriam abraçar a ideia de que antigos construtores com uma forma desconhecida de tecnologia avançada são os habitantes originais deste local e poderia ter sido construído por Ravana ou sua raça extraterrestre conhecida como Asura? É possível que o local de Sigíria fosse o lar de um grupo avançado de deuses reptilianos que possuíam tecnologia muito além de suas contrapartes humanas? E esses Asuras desceram do céu para se misturar com seres humanos e mudar o curso da nossa história, assim como todos os textos antigos transmitem? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários abaixo. Além disso, conte para a gente quais outros mistérios você deseja que abordemos em nosso próximo vídeo, pois estamos sempre abertos à sua sugestão.